Oi gente, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. E se você for tocado por essa mensagem, se o Senhor ministrar algo poderoso no seu coração e se assim você desejar e quiser ofertar nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie na obra do Senhor, tenho certeza que Deus te recompensará tremendamente em nome do Senhor Jesus. E o tema desse vídeo é comunhão genuína. E antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração para o dia de hoje, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 42 ao 47. E diz assim a palavra do Senhor: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Esse texto do Senhor traz para nós a verdadeira igreja, a igreja que prega o evangelho genuíno, a igreja que vive uma comunhão com todos aqueles que fazem parte do seu corpo. A igreja que se baseia no ensino, no estudo da palavra do Senhor, que tem como base a palavra. Não é uma igreja que está buscando por sinais, por maravilhas. Não é uma igreja que está buscando por riquezas. Não. A igreja verdadeira, genuína, é a igreja que tem como base, como ponto principal, como fome e sede em seu coração, o conhecimento da palavra e da pessoa de Deus. A igreja que baseia a sua vida no conhecimento das revelações do Senhor na sua palavra. Quando a gente analisa esse texto da igreja primitiva, essa igreja de Atos, na qual nós hoje somos consequência, observamos que o ponto principal dessa igreja e que através dela, ela deseja que nós possamos usar como exemplo, como fato principal, é o conhecimento, a busca pelo conhecimento da palavra do Senhor. Uma igreja que estava voltada no ensino, em transmitir o conhecimento para todos aqueles que faziam parte do seu corpo, para todos os seus membros. Para que essa igreja se mantivesse forte, firmada, uma igreja que não se partia, não se dividia facilmente, uma igreja que cada dia que se passava crescia em números por conta do seu ensino. Era uma igreja, como eu disse aqui, que baseava a sua vida em buscar conhecimento da pessoa de Deus. Deus, através da sua palavra, o tempo todo vem nos chamando a atenção da necessidade de nós buscarmos todos os dias para a nossa vida. Não somente no momento em que estamos na igreja ou no dia que nós tiramos para ter uma comunhão com os nossos irmãos, de estudarmos a palavra. A vontade do Senhor é que no nosso dia a dia, durante toda a nossa semana, a nossa vida seja pautada no ensino, no estudo da palavra. Porque a palavra, ela nos fortalece, a palavra nos capacita, a palavra nos ensina, nos ajuda a vencer todas as batalhas. É através da palavra do Senhor que Ele capacita a minha vida e a tua vida para que possamos perseverar em todas as guerras que vierem sobre nós. Porque, como Jesus mesmo disse, todos nós que fazemos parte do seu corpo passaremos por aflições. E é a palavra do Senhor que vai nos fortalecer para que possamos sobressair a todas essas lutas, a todas as aflições que vierem sobre cada um de nós. Porque um povo forte é um povo que tem conhecimento. Leia comigo o texto de Oséias no capítulo 4, versículo 6. Olha o que o Senhor nos ensina. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha que palavra poderosa. Deus está dizendo aqui que o povo é destruído, que o povo é enganado, que o povo sucumbe porque não buscou por conhecimento, não busca por conhecimento. Por isso que muitas pessoas hoje que estão na igreja levam uma vida desgraçada, são enganadas, não ouvem a voz do Senhor, não conseguem discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque não busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, não buscam nessa palavra o conhecimento necessário para não serem iludidas, enganadas. Não buscam nessa palavra o fortalecimento necessário para lutarem as guerras que virão sobre as suas vidas. E aí, como o Senhor mesmo disse, por vocês rejeitarem o meu conhecimento, eu também os rejeitarei. Por isso que muitas pessoas são vazias. Você olha assim e fala, meu Deus, você não consegue observar nada de espiritual naquela pessoa, porque está vazia de conhecimento. O nível espiritual na nossa vida é condizente com o nível de conhecimento que nós temos. Não é possível a pessoa ser cheia das coisas espirituais se não tiver conhecimento. A palavra diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus, ele buscou o conhecimento da palavra. E só através do conhecimento é que o Santo Espírito nele pôde operar sinais, maravilhas, milagres. Jesus, quando estava no deserto, presta atenção, e foi atacado por Satanás, passou por todas as tentações de Satanás, ele não usou do poder espiritual, dos dons espirituais para vencer as mentiras, a afronta de Satanás. A palavra nos mostra que ele usou o conhecimento da palavra. A todo tempo ele dizia, está escrito, está escrito. Rebatia de frente as mentiras e enganos que Satanás tentava convencê-lo. E aí tem pessoas que querem viver uma vida espiritual grandiosa, querem ter uma comunhão genuína com o Senhor, não buscando pelo conhecimento da palavra. Sinto muito te informar, se você hoje quer ter uma vida espiritual forte, como uma rocha, se você quer hoje ter uma comunhão com Deus forte, poderosa, você precisa, antes de tudo, ter conhecimento. O conhecimento na tua vida é a lenha que vai manter o teu altar aceso, para que o Espírito Santo se mova em você e através de você. O conhecimento da palavra é que vai manter você sempre impulsionado a avançar cada vez mais, a vencer as batalhas que vierem sobre a tua vida. É o conhecimento da palavra que vai te libertar dos enganos que Satanás tentar trazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Como é que você vai querer bater de frente com as afrontas do diabo se você não tiver conhecimento? Jesus é o exemplo vivo disso. Ele buscou conhecimento para vencer as mentiras e o engano de Satanás. E você aí querendo vencer sem buscar conhecimento, você não vai conseguir. Outra coisa que é importante, que só através do conhecimento nós somos cheios, que é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o combustível que nos mantém ligados ao seu trono, nos mantém alinhados no seu caminho, alinhados na santidade que Ele deseja para cada um de nós. E o temor ao Senhor é gerado pelo conhecimento. Eu não estou aqui falando de medo, não confunda medo com temor. O temor ao Senhor é gerado mediante o estudo e conhecimento da palavra, porque era assim que aqueles que faziam parte da igreja genuína, que tinham uma comunhão genuína com o corpo de Cristo, se mantinham, se moviam pelo temor. E da onde vinha esse temor? Pelo conhecimento da palavra, pela busca do conhecimento da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Foi isso que eu acabei de ler agora. Olha o versículo 42 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. O temor é consequência da nossa vida de oração, de comunhão, de estudo da palavra, de relacionamento com Deus. O cristão verdadeiro e genuíno tem que ser cheio do temor ao Senhor, porque o temor é respeito, é reverência, é adoração ao Senhor. Diferente do medo, que é o pânico, que é o susto. E não é isso que Deus tem para nós. Não é através disso que Deus quer que a gente se mova, que nos movemos pelo medo. Não. Como Ele mesmo diz em Romanos capítulo 8, onde Ele diz, eu não vos dei um espírito para viverem com medo. Porque o medo escraviza a mim e você, mas o temor nos mantém alinhados
ao caminho que Cristo trilhou, projetou para cada um de nós. É o temor que nos mantém firmados na santidade que o Senhor deseja para nós. Por isso que uma das principais coisas que eu e você precisamos pedir na nossa oração, precisamos adquirir mediante o estudo e conhecimento da palavra, é o temor. É ter sempre reverência ao Senhor, é ter sempre respeito, é não entrar de qualquer maneira na presença do Senhor. Tudo isso é gerado por uma vida de temor ao Senhor. E você só vai conseguir isso no estudo e no ensino da palavra do Senhor. Outra coisa que mantém uma vida de crescimento constante, progressiva, é a comunhão. Essa igreja aqui vivia uma comunhão genuína com todos aqueles que faziam parte dela. Não tem como você querer ser parte do corpo vivendo isolado. Tem gente que quer ir para a igreja, mas não quer se comunicar com ninguém, quer viver de forma isolada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das bases principais da igreja é a comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Você faz parte do corpo, você não é o corpo total. Você precisa estar em comunhão com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Assim você sempre se mantém avivado. Assim você faz parte de tudo aquilo que está acontecendo no campo espiritual. Foi assim que Jesus projetou. Ele não fez sozinho. Ele nunca fez nada só. Sempre estava a par, em comunhão com aqueles que ele havia chamado, que foram seus discípulos. Então por que eu e você vamos viver uma vida separados, distantes? E eu vejo que esse é um dos pontos que Satanás mais tem atacado no corpo de Cristo, na comunhão, trazendo separação, divisão, porque ele sabe que um corpo separado, dividido, é enfraquecido e certamente vai se partir e vai se afundar. Por isso que o foco de Satanás hoje é dentro da igreja, trazer divisões, usar de mentiras e de enganos para partir a igreja, quebrar o princípio fundamental da igreja, que era a comunhão. A igreja primitiva era uma igreja que possuía uma comunhão genuína com todos aqueles que faziam parte dela. Eles compartilhavam seu pão, os seus bens, oravam em conjunto e cada vez mais cresciam. Mas por que hoje as igrejas são tão fracas? Por que as igrejas hoje são tão divididas? Porque não estão mais aplicando o princípio da comunhão, do compartilhamento. Hoje a igreja está inflada pelo ego, pelo egoísmo, pelo isolamento, é cada um por si. Ninguém mais quer saber das dores, das necessidades do outro, não. Se está tudo bem para mim, é o que importa. Não é isso que Jesus quer. Não foi por isso que ele morreu na cruz. Ele morreu para que todos nós vivamos uma vida de comunhão, como corpo, como igreja dele. É só você analisar. Grande parte da igreja atual, você olha e só vê o egocentrismo, o egoísmo. Você vê as pessoas mais focadas e preocupadas em criar tesouros aqui na terra, principalmente aqueles que estão na liderança. São focados em ter ministérios cada dia mais esplendorosos, famosos e ricos, indo contramão aquilo que elas pregam ou aquilo que o evangelho nos ensina. Ele diz buscar em primeiro lugar as coisas do céu, o reino do céu, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas parece que se esqueceram disso. Se esqueceram da base, do principal que Jesus nos ensinou, a comunhão, o compartilhamento, o foco nas coisas espirituais, a necessidade de ter uma vida em temor ao Senhor, uma vida pautada no ensino, no conhecimento da palavra. Tem ministérios aí que você vai no culto e você só vê o pregador se movendo em sinais. Você não vê a palavra sendo ministrada. Outra hora é o culto inteiro só pregando sobre dízimos e ofertas, usando-se versículos para trazer medo nas pessoas, de que se elas não ofertarem, não dizimarem, terão uma vida desgraçada, que Deus vai puni-las. E não é isso que o evangelho nos ensina, meu irmão. Deus ama quem dá com alegria, aqueles que ofertam com o coração grato ao Senhor, e não aqueles que ofertam movidos pelo medo, porque foram obrigados. Ministérios assim estão errados, estão indo contra a palavra, o ensino que Jesus mesmo deixou para nós. Olha essa palavra aqui, a igreja primitiva compartilhava, dividia os seus bens. E o que você vê hoje é o líder arrancando tudo das suas ovelhas, tirando o máximo possível de lã para si, depenando a igreja e construindo um patrimônio aqui na terra gigantesco. Patrimônio esse que é de palha, que quando passar pelo fogo, porque a Bíblia diz que todas as obras passarão pelo fogo, serão queimadas, esquecendo do principal, que era para buscar o reino do céu, a sua justiça, porque as demais coisas são acrescentadas àqueles que vivem o evangelho verdadeiro, genuíno, que tem uma vida pautada no ensino, no conhecimento, no temor ao Senhor, na comunhão com os irmãos. Ou, pior ainda, pessoas que vivem uma igreja que é guiada
pelos seus próprios ensinos, criam mandamentos pessoais, uma igreja inclusiva. É o que está acontecendo com parte da igreja de Cristo hoje, uma igreja que diz: Jesus te aceita da maneira que você está. Então venha à casa do Senhor, Ele vai te aceitar. Mas quando você vai na palavra, você estuda a palavra, você vê que não é isso. Jesus, Ele te recebe. Presta atenção, se você hoje está fazendo parte de um ministério que diz que Jesus te aceita, esse é o ministério contrário à palavra. Porque a palavra nos mostra que Jesus nos recebe. Porque se fosse assim, Ele não teria morrido naquela cruz. Se Jesus te aceitasse da maneira que você vive, não teria sido necessário Ele morrer pelos nossos pecados. Então não aceite fazer parte de um ministério que massageia o teu ego, que diz que você é aceito pela forma que você vive, que diz que está tudo bem a vida que você tem levado aqui na terra, que diz para você buscar as coisas aqui na terra, que é isso que Deus tem para você. Eu sei que a palavra diz que comeremos o melhor dessa terra, mas Jesus nos mostra que é, em primeiro lugar, buscar as coisas espirituais, que essas demais serão acrescentadas. Porque Cristo tem uma vida abundante para nós, de prosperidade para nós, mas que nós tenhamos primeiro uma vida espiritual, voltada em buscar as coisas espirituais, fazer a vontade dEle, parte do seu corpo, vivendo em comunhão, em santidade e em temor a Ele. E aí todas as demais a nós são acrescentadas. Tudo aquilo que você sonha, que você projeta, Ele vai te abençoar. Mas vivendo segundo a palavra, com o coração com temor ao Senhor, com fome e sede pela palavra, pelo conhecimento da palavra de Deus. E só assim que Deus vai fazer o extraordinário nele na tua vida. Eu tenho falado muito sobre isso. O propósito de Deus só vai cumprir na minha e na tua vida quando a gente estiver com a nossa vida alinhada completamente na palavra do Senhor. Quando a nossa vontade for a vontade do Senhor. Quando a gente for parte desse corpo, viver de forma genuína, ter comunhão com o Senhor. Aí sim, todas as coisas se encaixam. Aí sim, as coisas começarão a andar ao nosso favor. As portas se abrirão, os milagres acontecerão, porque isso é consequência de uma comunhão genuína com o Senhor, de uma vida em temor, de busca e conhecimento da sua palavra, vivendo segundo os seus mandamentos, e não uma vida pautada pelos seus próprios conceitos, voltada a realizar suas vontades, as vontades da sua carne. Não, não, não. É tempo de nós, como igreja, viver o evangelho genuíno de Cristo, de renúncia, um evangelho que carrega a cruz e não rejeita a cruz. Um evangelho que prega segundo as coisas espirituais, porque aqueles que vivem segundo o Espírito experimentam das coisas espirituais, das coisas do reino. Mas aqueles que vivem uma vida pautada a se satisfazer, a fazer as suas vontades, só desfrutam das coisas que a carne pode oferecer. E são coisas que vão gerar morte para você, destruição, afastamento da pessoa de Deus, afastamento do relacionamento que Deus tem para você com Ele. A comunhão genuína com Cristo é pautada no conhecimento, no temor, na santidade. Só assim que nós podemos de fato viver uma comunhão completa com o Senhor. O povo de Atos vivia uma comunhão completa porque tinham a sua vida baseada na palavra, no conhecimento, no ensino, no temor, no compartilhamento. E não no egoísmo, no egocentrismo, nas suas autoafirmações, nos seus altos ensinos, não. Era uma igreja que baseava a sua vida, na palavra. E é isso que Deus quer e tem para você. Que você baseie a sua vida segundo a palavra. Vivendo segundo a palavra. Ainda que doa, ainda que seja uma vida de renúncias, ainda que você chore, mas que no tempo certo você vai colher das bênçãos que o Senhor tem para você. Porque se você fazendo a vontade do Senhor, a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Não vos conformeis com este mundo, com os ensinos deste mundo de mentira e de engano, mas transformai a vossa mentalidade. Romanos 12:2, para que assim possais experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se iluda com aqueles que dizem o evangelho inclusivo. O evangelho de Deus é exclusivo. É um evangelho que é necessário rejeitar o pecado e viver uma vida de santidade para assim entrar no céu e experimentar de todas as bênçãos celestiais que Deus já tem liberado sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? E é isso, que através desse vídeo o Senhor edifica a tua fé, que o Senhor fale com você, fale ao seu coração e que você viva uma vida pautada no conhecimento, no ensino da palavra, em comunhão com o Senhor, tendo o coração cheio de temor. E aí sim você vai experimentar de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.